E aí, gente, eu sou Dario Pato e parece que a Fiona está se dando conta na prática como a existência dela e de toda a realidade em que ela veio é capaz de destruir o multiverso. Pois é, minha gente, os episódios 5 e 6 de Hora de Aventura com Fiona e Cake, além de transportarem a gente para várias realidades do multiverso, algumas que a gente já conhecia de Hora de Aventura, também começou a mostrar os estragos que a existência de Fiona e Cake podem fazer. No episódio 3, Cake e a Gata, a gente já tinha visto um prenúncio disso quando a Cake transformou um cavaleiro de cachorro-quente numa salsicha normal, e agora a gente vê a Fiona transformando a coroa mágica numa coroa normal. De certa forma, as consequências, até onde a gente sabe, não foram tão trágicas nessas duas situações. No caso da Fiona foi até bom porque ela acabou desmascarando e vencendo o vilão daquela realidade onde elas estavam, então foi um benefício para os habitantes de lá, mas não deve demorar muito até que as ações da Fiona, da Cake e do Simon causem estragos maiores e de repente destruam uma realidade inteira e que isso comece a se espalhar por todo o multiverso. Pelo que a gente viu até agora, o que a Fiona e a Cake fizeram foi tirar a magia de algo que elas estavam em contato, mas pelo que a gente entende é a magia dos desejos feitos pro Prismo que criam cada uma das realidades. Então se chegar num ponto da Fiona e da Cake removerem essa magia, daí as consequências podem ser catastróficas. Até agora o que a gente sabe é que o motivo desse bug, vamos chamar de bug por enquanto, estar acontecendo é porque a realidade da Fiona e da Cake não está conectada com todas as outras realidades do multiverso. Essa realidade foi criada de forma ilegal pelo Prismo e colocada na mente do Rei Gelado, então pode ser considerada como uma anomalia. Dessa forma, a gente pode considerar a realidade da Fiona e da Cake quase como um vírus que, quando entra em contato com essas outras realidades, pode absorver a magia como um parasita e causar destruição. Por isso é tão importante que o Escaravelho destrua a Fiona, a Cake e a realidade delas, que está dentro da mente do Simon, antes que ela se espalhe como um vírus. Claro que deve existir uma saída, né? Uma forma de conviver com esse vírus, tornando ele nativo sem necessariamente precisar destruir ele. E de repente o Simon pode ser a chave para isso, né? Se ele encontrar a coroa mágica e se tornar novamente o Rei Gelado, mas se dessa vez ele souber controlar a magia, de repente ele consiga controlar também esse universo da Fiona e da Cake. Talvez ele encontre uma forma de fazer com que essa realidade não seja fatal para as outras realidades. Mas no episódio 5, Destino, o objetivo do Simon ainda não é esse, porque eles não têm noção do estrago que a realidade da Fiona e da Cake é capaz de causar. Por enquanto eles estão apenas focados em viajar para alguma realidade onde exista a coroa mágica para que o Simon volte a ser o Rei Gelado e assim restaure a magia na realidade da Fiona e da Cake e as duas possam ir de volta para lá. E essa realidade onde os três foram parar depois de fugirem do Escaravelho no episódio 4 trata-se de Farm Road, que foi uma realidade vista pela primeira vez no final da 4ª temporada de Hora de Aventura no episódio O Lynch. Essa é uma realidade mais agrícola e aparentemente sem magia, que a gente descobre como foi criada no episódio 1 da 5ª temporada de Hora de Aventura, Finn, o Humano. Na Sala do Tempo, o Finn faz um pedido ao Prismo desejando que o Lynch nunca tivesse existido. E para que isso acontecesse nessa realidade, a bomba de cogumelo nunca explodiu. Ela foi congelada pelo Simon, que já tinha encontrado a coroa mágica, o Simon acabou perecendo e a Marceline escolheu ficar no subsolo para proteger a coroa e a bomba não detonada. Então ela nunca se tornou vampira e continuou envelhecendo. Como resultado, os humanos continuaram a prosperar, o Lynch nunca foi libertado e a Terra de Ó não foi criada. Nessa realidade, os humanos têm olhos visíveis e os narizes deles são aparentes também. E o Finn vive com a família dele numa fazenda e o Jake é um cachorro normal. No entanto, o Finn acaba criando uma rivalidade com a gangue do Destino, que vive nessa realidade. Ele acaba encontrando a coroa mágica e a usa para combater essa gangue. Com isso, ele é consumido pela magia da coroa e se torna o Finn gelado, ao mesmo tempo que a bomba de cogumelos acaba explodindo e o Lynch sendo libertado. No entanto, no episódio Jake e o Cão, o segundo da 5ª temporada de Hora de Aventura, o Jake faz um pedido e consegue trazer de volta o Finn que ele conhece, mas aquele Finn gelado daquela realidade continua existindo. E só no episódio crossover da 7ª temporada de Hora de Aventura que a gente vê as consequências disso. O Finn gelado tá usando o Inquiridium com a ajuda do Lynch, que possuiu o corpo do Jake daquela realidade, para criar um portal e terem acesso a todo o multiverso. Mas o Finn e o Jake de Ó vão até essa realidade e conseguem vencer o Lynch, porém eles precisam
precisam eliminar a coroa mágica para que o Finn gelado não continue sendo corrompido por ela. Então o Prismo teletransporta a coroa mágica do Finn gelado para o corpo do Simon no momento da explosão da bomba de cogumelos. Assim a coroa mágica é destruída e o Finn gelado volta ao normal. É interessante que o início do episódio 5 de Fiona e Cake faz uma relação direta com todos esses eventos, mostrando o momento em que o Finn gelado, ainda sob domínio da coroa, congela uma família que estava tentando escapar dele. Em Hora de Aventura, a gente não tinha visto essa cena acontecer, apenas várias pessoas já congeladas e empilhadas, inclusive a própria família dele. Então, anos depois, mesmo o fim dessa realidade, já estando livre das influências da coroa mágica, a gente entende que aqueles eventos causaram um trauma nele. A Fiona, a Cake e o Simon, explorando essa realidade, encontram o Finn adulto, viúvo, com alguns filhos e com resquícios do trauma que essa época deixou. O Jake dessa realidade, que é um cachorro normal, continua vivo e bem velhinho. Essa realidade tá um pouquinho diferente de quando a gente viu em Hora de Aventura, que era mais agrícola, mais rural. Agora ela tá um pouquinho mais poluída, com muita sucata, muito parecido com os filmes de Mad Max. Interessante que nessa realidade, 2 dos filhos do Finn se chamam Jay e Bonnie. Lá no episódio Purroy de Hora de Aventura, o 16º da 5ª temporada, o Finn viaja para um mundo dos travesseiros, onde ele passa muitos anos, se casa e tem 2 filhos que ele dá exatamente esses nomes, Jay e Bonnie. E agora o filho do Finn está se relacionando secretamente com a filha de integrantes da Gangue do Destino, com quem o Finn tem uma rivalidade de anos. O Jay encontrou uma joia da coroa mágica que não foi destruída e, sem saber os efeitos que ela causava, deu de presente para a namorada, o que deixou ela doente. E é justamente usando essa joia no controle remoto que o Simon vai conseguir, a partir de agora, se conectar a realidades onde a coroa ainda existe. E claro, o Simon, a Fiona e a Cake precisam correr porque o escaravelho continua atrás deles. O escaravelho aprisionou o Prismo na sala do tempo e, sem o controle, ele tá tendo mais dificuldade para alcançar o Simon, a Fiona e a Cake, mas é só um pequeno atraso, ele sempre consegue chegar na realidade onde eles estão. No caso de Farm Road, ele chegou no momento em que o Finn estava duelando com a Gangue do Destino, e o Finn tenta atacar o escaravelho, mas aparentemente o escaravelho parece ter matado o Finn dessa realidade. Ele pode até ter sobrevivido, mas antes da gente saber, o Simon, a Fiona, a Cake e o escaravelho são teletransportados para outra realidade. E essa realidade para onde eles vão a gente conhece no episódio 6, o Rei do Inverno. Nessa realidade, é uma inversão de papéis do Rei Gelado e da Princesa Jujuba. O Rei Gelado aparentemente é o mocinho e é conhecido como o Rei do Inverno. Ele inclusive congela o escaravelho, mantendo todos a salvo. A gente vê até uma música do Rei do Inverno, todo herói, todo mocinho, e ele se assemelha muito ao Príncipe Gelado, que apareceu no sonho da Fiona lá no primeiro episódio, inclusive despertando em ambos os casos o interesse romântico da Fiona por ele. Nessa realidade a gente vê também uma versão criança da Marceline. O encontro do Simon com o Rei do Inverno é bem revelador para o Simon, porque ele vê uma realidade onde o Simon conseguiu controlar os poderes da coroa. E é algo que vai ser importante para o Simon quando ele conseguir uma outra coroa para usar. Aparentemente, o controle que o Rei do Inverno tem sobre a coroa é porque ele não foi influenciado pela perda da Beth. Nessa realidade, ele não parece ter sofrido por um coração partido. Muito pelo contrário, ele parece um grande de um conquistador. A gente entende isso porque ele fala da Beth como se ela fosse apenas mais uma, ele seduz a Fiona, e a Princesa Jujuba nessa realidade é totalmente caidinha por ele. Nessa realidade ela chama a Rainha dos Doces e é tão pirada quanto o Rei Gelado que o Simon já foi um dia. Ela tem também uma música tema nesse episódio, ela aprisiona o Simon e o Rei do Inverno, ela rouba a coroa e quer casar à força com o Rei do Inverno. São acontecimentos muito semelhantes e ações parecidas com o que o Rei Gelado fazia com a Princesa Jujuba lá na primeira temporada de Hora de Aventura. Então a Fiona e a Cake duelam com vários doces e com a própria Rainha dos Doces e consegue salvar o Simon e o Rei do Inverno. E é quando a Fiona beija o Rei do Inverno que, de forma involuntária, ela tira a magia da coroa mágica e ele, sem os poderes da coroa, envelhece e acaba falecendo. Assim, toda a magia de gelo se desfaz e a gente descobre que aquele Simon, na verdade, era o vilão. Ele tinha conseguido controlar a magia a tal ponto que ele projetou a loucura da coroa na Princesa
Princesa Jujuba. No quarto onde ficava a Marceline criança, a gente vê que só tem um instrumento dela caído e uma água derretida, o que dá a entender que a Marceline só se mantinha viva pela magia do Rei do Inverno. Então, com a maldição quebrada, a Princesa Jujuba e todo o reino voltam ao normal e também derrete aquele gelo que aprisionava o Escaravelho. Mas os três conseguem escapar para outra realidade antes de serem atacados por ele. E bom, antes de morrer, a gente viu também que o controle da magia pelo Rei do Inverno foi capaz dele criar uma espada para Fiona e também carregar o celular delas e se conectar brevemente com a realidade em que elas viviam. Assim, ela recebeu algumas mensagens do Gary e a gente viu como ele está agora naquela realidade. Na realidade da Fiona e da Cake, o Gary vai atrás da Fiona porque ela tinha prometido ajudar ele com algumas compras que ele faria. E quando o Gary vai até o apartamento da Fiona, além de uma grande bagunça, ele encontra também, saindo do banho, o Marshall Lee. Finalmente esses dois se conheceram e a gente acompanha no episódio 6 a relação dos dois sendo construída. O Marshall Lee já tinha experimentado um doce que o Gary tinha feito e aquilo já tinha sido a primeira conexão entre eles. Ele até elogia o Gary pelo biscoito e sugere acompanhar ele até essas compras que ele vai fazer. Então o Gary apresenta pro Marshall a loja de doces especiais, onde ele compra os ingredientes para as receitas dele e compartilha o desejo dele de ter uma padaria para poder produzir tudo que ele quiser. Mas para isso o Gary precisaria de dinheiro, algo que ele não tem, então a única saída seria ele entrar em contato e apresentar sua proposta para alguns investidores. Então ele fala de duas gêmeas ricas que ele gostaria de conhecer, que são as Lemon Carbs, que estão por trás de um grande império alimentício. Elas nada mais são do que a versão alternativa do Lemon Grab de O. Acontece que a mãe do Marshall Lee tem contato com essas gêmeas ricas, e mesmo Marshall Lee não estando num bom momento, com uma boa relação com a mãe dele, ele abre uma exceção para ajudar o Gary e liga para a mãe dele para tentar fazer essa ponte. É muito fofinho ver a história do Marshall Lee e do Gary ser construída de uma forma tão delicada, né? Tão fofinha. O Gary ainda não queria apresentar seus doces, ele queria aperfeiçoar mais, só que o Marshall Lee já tinha entrado em contato e as irmãs Lemon Carb já estavam lá para conhecer os doces dele. Infelizmente elas não gostaram dos doces nem da ideia do Gary de criar histórias por trás de cada um desses doces que ele ia fazer e conexão entre eles, mas isso foi importante pro Gary, que até então só tava dando desculpas para modificar e melhorar suas receitas e nunca apresentava para ninguém. Então, apesar do Marshall ter agido por impulso, e ele foi até pedir desculpa depois pro Gary por conta disso, o Gary vê como foi importante para ele a atitude do Marshall. Ao mesmo tempo que, pelo Gary, o Marshall foi capaz de passar por cima das diferenças que ele tava tendo com a sua mãe e conversar com ela. Então, num momento muito fofo, o Marshall pede pro Gary contar um pouco mais das histórias que ele criou com os doces, e a história que o Gary começa a contar sobre como o morango com chocolate se apaixonou por um cupcake numa festa do pijama com doces zumbis é exatamente a história do primeiro episódio da primeira temporada de Hora de Aventura. Eu tô achando muito amorzinho a forma como a história do Marshall Lee e do Gary tá sendo criada, tá sendo contada aqui na série. E imagino que em algum momento eles vão voltar a ser aqueles seres mágicos que eles são nessa realidade, mas eu tô gostando de acompanhar e de ver essa versão mais realista dos dois. E bom, o episódio termina com o Simon, a Fiona e a Cake numa outra realidade, né? Numa realidade cheia de versões bebês e fofinhas dos personagens, onde a coroa mágica é um brinquedo de criança e o Simon percebe que aquilo não vai funcionar com ele. E a gente vê a Fiona tendo uma crise de consciência por conta dos atos dela na realidade anterior que eles estiveram, mas o Simon tenta encorajar a Fiona e falar que no próximo universo eles encontrarão a coroa para ele ser amaldiçoado da forma certa. Eu sinceramente não sei mais o que eu quero que aconteça, eu tô me apegando a essa versão mais realista do universo da Fiona e da Cake, mas ao mesmo tempo é também muito legal a versão mágica desse universo, porém a gente sabe que para ele existir pode ser que alguns sacrifícios aconteçam, a não ser que o Simon aprenda a manipular muito bem a magia da coroa. E a solução pode vir de outros lugares também, né, como por exemplo do chefe do Prisma que a gente não conhece ainda, pode vir também da fusão da Beth com o Golby, que a gente não tem mais notícias depois que passou pelo portal no final de Hora de Aventura. Ou pode vir também de algum lugar que a gente não sabe, que a gente não conhece e só vai ver nos próximos episódios de Fiona e Cake. Então só esperando os próximos episódios para descobrir. Tem mais o que dizer? Não tem mais o que dizer. Nos vemos então num próximo vídeo. Beijo do Pato e tchau!